quais são os tipos de green cards que nós temos aqui nos Estados Unidos, porque muitas pessoas pensam que nós só temos aí os green cards concedidos por habilidades, os EB1, EB2, EB3, EB4 ou EB5. Mas não é, nós vamos chegar neles e eu vou trazer outros aqui para vocês. Primeiro que nós temos aqui é a questão dos vistos humanitários. Eu fiz uma relaçãozinha aqui que fica fácil para a gente ler e eu vou trabalhar agora nesse organograma. Os vistos humanitários, eles significam uma grande parte dos vistos concedidos para os Estados Unidos. Por quê? Nós temos diversos tipos de vistos humanitários. O primeiro aqui, o mais conhecido, é o visto de refugiado, né? Onde o visto de refugiado, ele se destina a pessoas que estão fora dos seus países, mas que ainda não pisaram nos Estados Unidos e estão servindo algum tipo de... estão sendo vítimas de algum tipo de perseguição, seja ela pessoal, seja ela política, seja ela por religião, seja ela por nacionalidade, seja ela por algum tipo de preconceito, por raça, o que for. Outro tipo de visto humanitário é o visto de asilo, onde a gente escuta muito falar aqui nos Estados Unidos, porque muita gente chega aqui nos Estados Unidos e pede o visto de asilo. Qual que é a diferença? O visto de refugiado, a pessoa ainda não colocou o pé dentro dos Estados Unidos. O asilo, a pessoa já está com o pé dentro dos Estados Unidos. Mas uma coisa curiosa, quando a gente fala em visto de asilo, né, quando a gente fala numa residência por asilo, uma autorização de residência por asilo, as pessoas e até mesmo a própria imigração, ela acaba ignorando uma das questões da INA, que é justamente o fato de que é considerado o asilado a pessoa que coloca o pé no primeiro país subsequente ao seu território de perseguição. Ou seja, se uma pessoa sai do Brasil, entra nos Estados Unidos, via México, tá? Para pedir um asilo, por exemplo, esta pessoa já cruzou muitos outros países antes de pisar nos Estados Unidos, inclusive o México. E aí essa pessoa, ela acaba, na minha percepção, na percepção de alguns agentes, não, e na percepção de muitos de muitos outros juristas e também não, mas a minha percepção, o que diz a INA é justamente essa questão do primeiro território seguro. Pediram que colocasse o nome do livro, na verdade não é um livro, mas é sobre uma legislação, na verdade, que se chama Immigration and Nationality Act, tá? INA, Immigration and Nationality Act. Vocês podem procurar aí no Amazon ou no Google, vocês vão achar diversos autores. Eu sugiro que peguem a legislação crua, porque muitas vezes a legislação comentada, ela tem um comentário que versa sobre a opinião do autor. E eu acho que cada um tem que fazer a sua opinião antes de ler uma legislação comentada. Primeiro forma a sua opinião, depois compra uma legislação comentada para ver se existe uma opinião contrária ou semelhante à sua, certo? Outra questão, onde a gente tem visto muito aqui nos Estados Unidos, é o visto T, que é o visto utilizado para pessoas que foram vítimas de tráfico humano. Infelizmente, nós temos aqui nos Estados Unidos uma quantidade imensa de pessoas que são vítimas de tráfico humano, principalmente dentro dessa questão de trabalho semi-escravo ou escravo mesmo, né? Infelizmente, a gente vê em alguns lugares isso acontecendo, inclusive diversas punições por isso no ano passado. Nós vemos o tráfico humano principalmente também para prostituição e para crianças. Infelizmente, nós temos isso aqui. No mundo inteiro nós temos, mas aqui também. Não seria diferente. Então, este visto T é para vítimas de pessoas, para pessoas que foram vítimas de tráfico humano, certo? Outro é o visto U. O visto U, que muitas pessoas falam aqui nos Estados Unidos, é aquele concedido para pessoas que foram vítimas de violência, né? E imprescindível nesse visto que a pessoa esteja dentro do interesse legal, ou seja, dentro do interesse, seja da polícia, seja do promotor, para que ela seja uma fonte de informação, para que aquele crime seja resolvido e que aquela pessoa seja presa. Não basta simplesmente a pessoa sair numa noite, vou num bar, brigo dentro de um bar, tomo meia dúzia de soco e vou na polícia fazer uma queixa para pedir o meu green card. Não é assim que funciona.
né? Nós temos aí a necessidade de um crime relevante para a sociedade e nós temos a necessidade da autoridade policial ou a promotoria se interessar por aquele caso a ponto de querer resolvê-lo, prender o agente e efetivamente recompensar a vítima de alguma forma. Essa forma, geralmente, é o visto U, certo? E outra questão é o programa de reassentamento, o que nós temos visto agora, nesse minuto. Um grande exemplo desse programa de reassentamento é o que está acontecendo na Palestina, onde nós temos aí um território completamente destruído, onde nós temos muitas pessoas ali que são refugiados e que estão indo para outros países, muitos projetos, muitos outros para outros países em volta, e essas pessoas precisam ter um reassentamento. E esses países negociam cotas desse número de pessoas para que elas possam ser reassentadas e redirecionadas dentro de um outro território. Existe também o visto para isso, certo? Geralmente, entre 50 mil e 100 mil imigrantes entram nos Estados Unidos por ano dentro desses vistos de asilo e refugiados.